Aí, galerinha, espero que vocês estejam bem. Novamente aí para ajudá-los, ou tentar ajudá-los, né? Dentro do possível aí, na resolução de mais um exercício. Exercício esse, um tema hoje um tanto quanto difícil, mas eu vou tentar resolver aí com vocês de uma forma rápida e tentar relembrar alguns conceitos importantes que podem ser cobrados aí em relação ao ensaio sobre o entendimento humano de John Locke. Isso para a prova da Federal. Tá chegando, né, galera? Tá terminando o ano aí. Logo vem o ano de 2021, segundo mês aí, fevereirão já. Fevereirão. Nossa, que podre a minha expressão agora. Mas em fevereiro a gente já vai ter, então, a prova. Então, temos que nos dedicar aí e falta pouco. Fevereirão, eu falei isso. Bom, agora que se lasque, vamos lá. Bom, oh meu Deus. Então vamos para o que interessa. A filosofia teórica de John Locke teve ampla influência na reflexão racional sobre o empirismo e o racionalismo. Considerando a teoria do conhecimento humano da filosofia de John Locke, assinale a afirmação falsa. Bom, então aqui nesse exercício, algumas coisas você já tem que destacar no enunciado. Primeiro, John Locke era um defensor do empirismo, ou seja, de que o conhecimento vem através da sensação, da experiência. Diferente dos racionalistas, John Locke não desprezava os sentidos como ferramenta importantíssima para a construção do conhecimento e das ideias que nós possuímos. Os racionalistas, como Platão, por exemplo, viam na sensação algo que realmente faz parte da realidade, mas que pode nos prejudicar na obtenção de um conhecimento mais profundo, verdadeiro. Porque para os racionalistas, como Platão e também Descartes, o conhecimento ele é inato, ou parte desse conhecimento, pelo menos, é inato. Ou seja, existem ideias que já nascem com a gente. E através de um processo de reminiscência, de relembrar, né, aquilo que é eterno, por assim dizer, nós conseguiríamos ter acesso a essas ideias. Para John Locke, não. John Locke é considerado o pai do empirismo moderno, tá? Seguindo de certa forma, através de alguns posicionamentos semelhantes a Aristóteles, ele defendia o empirismo, ou seja, de que nós podemos confiar nos sentidos, evidentemente, desde que façamos uso da razão também, para não cairmos em contradições, é óbvio. Na verdade, o próprio princípio da não contradição viria por meio da experiência, segundo John Locke. Bom, então esse é um ponto importante. Essa é uma palavra-chave, empirismo. Então, empirismo significa que o conhecimento vem por meio da experiência, diferente do racionalismo, que defende a ideia de que algumas ideias, pelo menos, já nascem com a gente. Bom, para John Locke, não. As ideias são construídas através da experiência sensorial. Muito bem. É para marcar a alternativa falsa aqui. Então, vejamos lá, então. O empirismo de John Locke sustenta que todas as ideias simples derivam sempre e apenas da experiência. Bom, isso aqui é correto. Quais são as ideias simples? As ideias simples são as ideias de cor, textura, se uma coisa ela é mole, dura, né? Todas as formas de percepção mais imediatas são chamadas de ideias simples, tá? Então agora veja só, existem as ideias simples, que são chamadas ideias de sensação, né? Como o amarelo, o branco, o quente, o frio, o mole, o duro. E existem as ideias simples de reflexão, que é a capacidade do homem de refletir sobre sobre o seu próprio pensamento. Então seriam, por exemplo, as ideias de crença, de raciocínio, ok? E coisas do tipo. Ou seja, você consegue sentir que está pensando. Também seria uma ideia simples.
Agora veja, todas elas surgem de qualquer forma da sensação. Bom, se essas ideias simples surgem da sensação, logo, né, experiência, a letra A é a verdadeira, então não é para marcar essa daqui, porque é para marcar a afirmação falsa. Então eu vou colocar um verdadeirinho aqui só para ficar mais fácil para a gente marcar depois e não se confundir. Letra B. O espírito humano é como uma folha em branco, uma tábula rasa, né? Uma expressão muito utilizada pelos empiristas. Até aqui está certo. Até aqui podemos dizer que John Locke defendia essa ideia de que o espírito humano, outros vão chamar de alma, é uma tábula rasa. A mente humana é uma tábula rasa, aonde serão marcados, né, os caracteres que são as nossas ideias. As ideias seriam como átomos, blocos que vão formando o conhecimento à medida que vão se ligando umas às outras, né? Então, por exemplo, existem ideias simples, ideias complexas, como vocês podem depois se aprofundar assistindo os vídeos que eu fiz sobre o John Locke, a aula 1, a aula 2 de John Locke, que também está disponível nesse canal. Mas até aqui tá beleza. Realmente, para John Locke, o ser humano é uma tábula rasa, onde o conhecimento é marcado. O problema está na continuidade aqui, ó, que constrói o conhecimento com base na razão. Bom, constrói o conhecimento na base da razão? Não. Constrói o conhecimento de forma racional. Isso é verdade, tá? Mas o conhecimento se constrói com base na experiência, na sensação. Porque ele é um empirista, tá? Ele não está dizendo que o homem não deva ser racional. É óbvio que o ser racional é o que difere o homem dos outros animais, certo? Mas o conhecimento é construído pela experiência. E a partir daí o homem consegue raciocinar. A própria ideia de raciocínio é uma sensação, né? Você sente que está raciocinando. Bom, então essa daqui é falsa. Já sabemos que nós devemos marcar essa daqui. Então já deixamos marcado. Mas por uma questão de descarte, vamos ler as outras, né, para termos certeza absoluta do que estamos fazendo, não é verdade? É importante fazer isso. Meu Deus, estão me ligando aqui, essa setinha aqui, eu vou ter que contar, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Nosso intelecto pode combinar de vários modos as ideias que recebe, mas não pode de modo nenhum dar-se a si próprio as ideias simples, nem destruí-las. Isso aqui é muito interessante. Depois, inclusive, num dos vídeos lá, há uma breve explicação, e vocês podem encontrar isso no próprio texto, né, que eu recomendo que vocês leiam, do ensaio sobre o entendimento humano. Nós veremos que existem também no ser humano ideias que são chamadas ideias complexas, que surgem da junção de algumas ideias simples, né? Como, por exemplo, uma maçã. Uma maçã seria uma ideia complexa de composição, porque você junta duas ideias simples, no caso, o vermelho, o doce ou o azedo, se a maçã for azeda. Então você juntou duas ideias. A ideia de vermelho, você tem que saber o que é o vermelho. Aí, sabendo o que é o doce, você começa a construir um conceito de maçã. Ou seja, o que é a maçã? É uma fruta, já é uma outra ideia também que você junta, né? A maçã é uma ideia complexa. Por quê? Você tem nela vermelhidão, você tem dela doçura, você tem dela o azedo, né? Você tem dela a ideia de fruta e assim por diante. Então você juntou várias ideias para transformá-la numa ideia complexa de composição, porque ela é composta por outras ideias. Também existem ideias de relação, ideias de abstração. Eu não vou me aprofundar agora aqui, porque senão vai tomar muito tempo dessa resolução. Mas veja, essas ideias elas só surgem através da experiência, segundo John Locke. Então elas não estavam na mente humana, elas foram gravadas na mente humana e elas também não podem ser destruídas, porque uma vez experimentada, é experimentada, já está gravada. Ok? Beleza? Então elas não podem dar-se a si mesmo. Ok? Então, nosso intelecto pode combinar de vários modos as ideias que recebe, mas não pode de modo nenhum dar-se a si próprio as ideias simples e indestruíveis. Então, essa daqui é verdadeira. Se é verdadeira, bom, verdadeira, né? A gente já sabe que a B é a falsa e era para marcar a falsa. Bom, então vamos embora.
Ah, nada a ver o pum do grilo com o cocô do crocodilo. Vambora. Eu faço as risadinhas e passo vergonha depois, eu acho tão ridículo. Bom, ter a ideia de algo em nosso espírito não prova a existência dessa coisa mais do que o retrato de um homem possa tornar evidente a sua existência no mundo. Bom, tal como as ideias simples e complexas são gravadas na mente do ser humano, ok? E o fato delas estarem ali não significa que elas existiram por sempre, justamente pelo fato de terem sido gravadas. Da mesma forma, você olha um quadro pintado, um retrato de um homem pintado no quadro, você não pode afirmar que esse homem realmente sempre existiu ou existia antes dele ter sido pintado. Pode até ser fruto da imaginação de alguém, né? Da mesma forma, as ideias que estão em nossa mente, só por estarem na nossa mente e talvez a gente não saber nem o momento exato de quando elas surgiram, não significa que só por isso eu vá afirmar que elas são eternas, né? Ou que elas nasceram comigo, como dizia Platão, por exemplo. Então, John Locke não concordava com isso. Ele dizia tão somente que essas ideias surgiram a partir da experiência, tá? John Locke, inclusive, bate pesado nessa questão do racionalismo quando ele diz uma coisa, né? Como pode uma coisa estar e ao mesmo tempo não estar? Bom, por um motivo muito óbvio. Por que ele diz isso? Ele diz o seguinte: se as ideias são eternas, sempre existiram, como pode o ser humano não conhecê-las, né, a não ser pelo processo de ter que ouvir sobre elas ou ter que experimentá-las? Ou seja, em algum momento ele aprendeu. Se ele aprendeu, logo já fica claro que ele teve que ter sensação com o que ele está aprendendo. Aí fica fácil dizer que sempre esteve. Bom, mas isso não prova nada, né? Então, como pode uma coisa estar e não estar ao mesmo tempo? Se eu digo assim, por exemplo, a ideia de perfeição, como os racionalistas diziam, sempre esteve no ser humano, já nasce com o ser humano. Bom, beleza. Só que por que, em algum momento, eu preciso aprender o que é a ideia da perfeição? Justamente para provar que ela sempre esteve? Bom, se ela sempre esteve, eu não precisaria aprender. Ela já deveria simplesmente saltar, como sei lá, num insight, digamos assim. Bom, para John Locke, a ideia de perfeição surge justamente pela experiência do que é imperfeito. A partir daquilo que eu experimento como sendo imperfeito, eu começo a avaliar como aquela coisa seria se não tivesse aquele problema. Aí vai surgindo a ideia de perfeição. Bom, viajei na maionese aqui, já fui muito longe. Bom, então aqui, evidentemente, é a letra B, tá? Espero poder ter ajudado, mas não esqueçam, palavras mágicas: empirismo, experiência. As ideias como blocos, como átomos do nosso conhecimento, das quais nós vamos juntando. Ideias simples com ideias simples dão origem a uma ideia complexa. Tudo vem da experiência. Tábula rasa, tá? Ok? Outra palavra-chave. Apesar de estar na alternativa falsa aqui, isso aqui John Locke realmente disse. O que ele não disse foi esse final aqui. Beleza, pessoal? Fiquem na paz, Deus abençoe todo mundo aí. E até a próxima, se um dia sobrar tempo, eu faço mais um vídeo aí. Se inscrevam, curtam, dá like, sei lá como é que fala aí, assino, sei das quantas aí. Abraço pra vocês, tchau, galera.